Olá, eu sou Jones Soares e te convido a embarcar nesta jornada. Estamos lendo o livro Uma Igreja com Propósitos, de Rick Warren. Hoje vamos para a parte 2, tornando-se uma igreja dirigida por propósitos. Capítulo 3, o que motiva a sua igreja? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Steve Johnson iniciou a reunião mensal do Conselho da Igreja de Westside, exatamente às 19 horas. Temos muitas decisões a tomar nesta noite, então é melhor começarmos, anunciou. Como vocês sabem, a pauta de hoje inclui a aprovação de um programa unificado da igreja para o próximo ano. Temos de apresentá-lo à congregação em 2 semanas. Como presidente, Steve estava bastante ansioso em relação ao que iria acontecer. Sua reunião anual de orçamento provoca mais discórdia e debates que a reunião de planejamento. Quem quer começar? Perguntou Steve. Isso é fácil, disse bem fiel. Diácono e membro da igreja, havia 26 anos. O ano passado foi um bom ano. Basta repetir todas as coisas boas que fizemos. Sempre acreditei no princípio de que tudo que foi tentado e deu certo é melhor que ideias novas. Discordo, interferiu Bob, novidade. Os tempos mudaram e creio que devemos reavaliar tudo o que estamos fazendo. Só porque o programa funcionou no ano passado, não significa que automaticamente continuará funcionando neste ano. Penso que seria interessante introduzir um estilo diferente no culto de celebração. Temos observado o crescimento da Igreja do Calvário desde que eles programaram um culto contemporâneo para alcançar os sem igreja. Este é o problema. Algumas igrejas fazem qualquer coisa para atrair o povo, replicou Ben. Esquecem-se de que a igreja é para nós, os cristãos. Temos de ser diferentes e nos separar do mundo. Não podemos nos conformar com o que há lá fora. Ver isso acontecer na igreja de Westside seria decepcionante. Nas 2 horas seguintes, uma lista de ideias foi apresentada para inclusão no calendário da igreja. Karen, compassiva, insistiu apaixonadamente em que a igreja de Westside assumisse um papel mais ativo no resgate de grávidas desejosas de abortarem nos movimentos anti-aborto. John Corajoso deu um testemunho emocionante de como Promise Keepers, Guardiões da Promessa, grupo evangélico composto só de homens, mudou sua vida e sugeriu um quadro cheio de atividades para homens. Linda Morosa falou sobre a necessidade de desenvolver vários grupos de apoio a pessoas carentes. Bob, educador, deu opiniões costumeiras sobre a fundação de uma escola cristã. Jerry, econômico, nervoso com tantas ideias, a cada proposta perguntava: quanto isso vai custar? Todas as sugestões eram válidas. O problema é que parecia não haver um padrão de referência pelo qual o conselho pudesse avaliar e decidir quais programas adotar. Finalmente, Clark, persuasivo, falou. Sua voz era a que todos queriam ouvir àquela altura do campeonato. Sempre que havia um impasse nas reuniões administrativas da igreja, ele costumava fazer um pequeno discurso e a maioria votava de acordo com as conclusões dele. Não que as suas ideias fossem melhores, na verdade, o grupo frequentemente discordava delas, mas a personalidade marcante de Clark parecia dar sentido a tudo. Qual o problema nesse cenário? Forças múltiplas estão competindo por atenção, na tentativa de dirigir a igreja. Isso resulta em conflito porque elas apontam diversas direções ao mesmo tempo. Se você procurar a palavra dirigir no dicionário, encontrará esta definição: guiar, controlar ou direcionar. Quando dirige um grupo, você o guia, controla e direciona. Quando dirige uma orquestra, você guia, controla e direciona a música.
Toda igreja é dirigida ou motivada por alguma coisa. Existe uma força que a conduz, uma convicção motivadora por trás de tudo o que acontece no meio dela. Esse direcionamento pode não estar escrito em nenhum lugar, pode até ser desconhecido da maior parte da congregação. Provavelmente, nunca houve uma votação para aprovar tal direcionamento. No entanto, ele existe a influência cada aspecto da vida da igreja. Qual a força que direciona e motiva sua igreja? Igrejas dirigidas por tradições. Nas igrejas dirigidas por tradições, a frase perfeita é: sempre fizemos isso desse jeito. O alvo da igreja dirigida por tradições é simplesmente perpetuar o passado. Mudanças são quase sempre vistas de forma negativa e a estagnação é interpretada como sinônimo de estabilidade. Igrejas mais antigas tendem a se prender a determinadas regras, regulamentos e rituais, enquanto as mais jovens tendem a se unir a um propósito e missão. Em algumas igrejas, a tradição é tão forte que qualquer outra coisa, até mesmo a vontade de Deus, se torna secundária. Ralph Neighbor diz que as 5 últimas palavras de uma igreja são: nunca fizemos isso desse jeito. Igrejas dirigidas por personalidades. Nessas igrejas, o fato mais importante é o que o líder da igreja quer. Se o pastor está servindo na igreja há muito tempo, certamente é a personalidade que a motiva. Mas se a igreja tem uma história de sempre mudar de pastor, um líder leigo de destaque na igreja, certamente é força propulsora. Um dos problemas comuns das igrejas dirigidas por personalidades é que o planejamento é sempre determinado pelo passado, por necessidades e insegurança do líder, e não pela vontade de Deus ou pela necessidade das pessoas. Outro problema é que tais igrejas ficam numa encruzilhada quando a personalidade dominante se retira ou morre. Igrejas dirigidas por finanças. A questão que ronda a mente de cada pessoa numa igreja dirigida por finanças é: quanto isso vai custar? Nada é mais importante que as finanças. O debate mais quente é sempre sobre o orçamento. Mordomia e fluxo de caixa são elementos essenciais a uma igreja saudável, mas as finanças jamais podem ser um fator de controle. O item principal deve ser o que Deus quer que a igreja faça. As igrejas não existem para produzir lucro. A razão da existência de uma igreja não deve ser quanto conseguimos economizar, e sim, quem foi salvo? Tenho observado que muitas igrejas são dirigidas pela fé em seus primeiros anos, mas depois o dinheiro assume o controle. Igrejas dirigidas por programas. A escola bíblica, o departamento feminino, o coral e o grupo de jovens são a força motivadora de algumas igrejas. Uma igreja dirigida por programas, todas as forças estão concentradas em manter o que foi planejado. A igreja dirigida por programas, em vez de proporcionar o crescimento espiritual das pessoas, trabalha somente no preenchimento de cargos. A comissão de indicações é o grupo mais importante da igreja. Se os resultados não são os esperados, as pessoas envolvidas culpam a si mesmas pelo não trabalhar o suficiente. Ninguém jamais questiona se o programa ainda funciona. Igrejas dirigidas por construções. Winston Churchill disse certa vez: damos forma aos nossos prédios e depois os prédios é que nos dão forma. Muitas vezes a congregação está tão ansiosa por possuir um belo edifício que seus membros são obrigados a gastar mais do que possuem. A maior provisão no orçamento é para a manutenção das instalações. Fundos para sustentar ministérios têm de ser desviados para pagar intermináveis prestações, e assim os verdadeiros objetivos da igreja são prejudicados. Em vez de o cachorro balançar a cauda balança o cachorro. No outro extremo estão as igrejas que se baseiam na pequenez de seu templo para limitar seu crescimento. Para estas,
Permanecer num templo histórico, embora inadequado, é mais importante que alcançar a comunidade. Igrejas dirigidas por eventos. Se você olhar o calendário de uma igreja dirigida por eventos, ficará com a impressão de que a meta dessa igreja é manter as pessoas ocupadas. Há sempre alguma coisa acontecendo, todos os dias da semana. Assim que um grande evento é realizado, já começam a trabalhar no evento seguinte. Existe muito trabalho em igrejas como essas, mas não necessariamente produtividade. Uma igreja pode manter-se ocupada sem, no entanto, entender o propósito de tanta ocupação. Alguém precisa questionar: qual o propósito de cada uma de nossas atividades? Numa igreja dirigida por eventos, o número de pessoas que frequentam as programações é a única medida de fidelidade e maturidade. Devemos evitar que as reuniões substituam o ministério como principal atividade dos cristãos. Igrejas dirigidas por visitantes. Na tentativa honesta de alcançar almas para Cristo e ser relevante na cultura moderna, algumas igrejas permitem que as necessidades dos não cristãos se tornem sua força motivadora. A principal pergunta é: o que os visitantes estão querendo? Claro, devemos ser sensíveis às necessidades, às emoções e aos interesses dos não cristãos. Planejar cultos evangelísticos visando a essas necessidades é uma ideia inteligente, mas não podemos permitir que isso dirija por completo a programação da igreja. Os propósitos de Deus para a igreja incluem o evangelismo, mas isso não exclui os outros propósitos. Atrair visitantes é o primeiro passo para fazer discípulos, mas essa não deve ser a força propulsora da igreja. Para os negócios, é bom oferecer no mercado tudo o que o cliente quer, mas a missão da igreja é mais elevada. Ela deve se interessar pelos visitantes, mas não pode ser dirigida por eles. É nosso dever adaptar o estilo de comunicação à nossa cultura, mas sem adotar seus elementos pecaminosos e sem nos render a eles. Um paradigma bíblico. Igrejas dirigidas por propósitos. O que é necessário hoje são igrejas dirigidas por propósitos, ao invés de por outras forças. Esse livro foi escrito para oferecer um novo paradigma, o de igreja dirigida por propósitos, uma alternativa bíblica e saudável para a forma tradicional de organização e funcionamento das igrejas. Existem dois elementos básicos nesse paradigma. Primeiro, ele requer uma nova perspectiva. Você deve começar a enxergar tudo o que sua igreja faz pela ótica dos 5 propósitos do Novo Testamento e descobrir como Deus deseja que ela os equilibre. Segundo, esse paradigma requer um processo que permita o cumprimento do propósito da igreja. Nesse livro, explica o processo que usamos na Saddleback, o qual permitiu que experimentássemos até aqui saúde e crescimento constante. Isso não é uma teoria vinda de uma torre de marfim. Ela foi testada numa igreja real e produziu uma das igrejas maiores e de maior crescimento da história americana. Também produziu resultados animadores em milhares de outras igrejas na América, na Austrália, na Europa e na Ásia. Sua igreja, seja qual for o tamanho ou a localização, será mais saudável, forte e eficaz se orientada por propósitos. O apóstolo Paulo afirma que Deus julgará o que construímos pelo que permanecer. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 14. Ele também revela que a chave para construir algo permanente é edificar sobre o alicerce correto. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Versículo 10 e 11.
Igrejas fortes são construídas sobre propósitos, enfocando igualmente todos os 5 propósitos. Sua igreja irá desenvolver um equilíbrio sadio que produzirá um crescimento duradouro. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21, lemos: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Planejamentos, programas e personalidades passam, mas o propósito de Deus permanecerá. A importância de ser dirigido por propósitos. Nada precede o propósito. O ponto de partida de cada igreja deve ser a questão: por que existimos? Até que saiba a razão da existência de sua comunidade. Você não tem alicerce nem motivação, nem direção no ministério. Se você está implantando uma igreja, sua primeira tarefa é a de definir o propósito dela. É muito mais fácil estabelecer a base correta para uma igreja nova que tentar endireitar uma que já existe há anos. No entanto, se você ministra numa igreja estável, em declínio ou simplesmente desencorajada, sua tarefa principal é redefinir o propósito da congregação. Esqueça qualquer outra coisa, até que você tenha estabelecido novos propósitos na mente do povo. Procure resgatar a visão do que Deus quer realizar em sua igreja por meio dela. Nada revitaliza mais rapidamente uma igreja desencorajada que a redescoberta de seu propósito. Enquanto me preparava para iniciar a Saddleback, um dos fatos mais importantes que descobri em minha pesquisa foi que toda igreja saudável com bom crescimento tem identidade definida. Ela entende sua razão de ser e é precisa em seus propósitos, sabe exatamente para que Deus a chamou, sabe o que Deus espera dela e também em quem não deve se meter. Sua igreja tem identidade definida? Se você perguntar a membros de igrejas o porquê da existência da sua igreja, obterá respostas variadas. A maioria das igrejas não tem um consenso claro sobre esse assunto. Win Arn, consultor para igrejas, certa vez me falou sobre uma pesquisa que havia feito. Entrevistando membros de quase 1000 igrejas, fez a seguinte pergunta: por que a igreja existe? A resposta de 89% deles foi: o propósito da igreja é tomar conta da minha família e de minhas necessidades. Para muitos, o papel do pastor é simplesmente manter alegres as ovelhas que já estão no pasto e tratar de não perdê-las. Apenas 11% deles responderam que o propósito da igreja é ganhar o mundo para Jesus Cristo. Os pastores das mesmas igrejas também foram procurados para responder à pergunta. O incrível é que o resultado foi exatamente o oposto. Dos pastores pesquisados, 90% disseram que o propósito da igreja é ganhar o mundo e 10% responderam que é cuidar das necessidades dos membros. Não é de admirar que haja estagnação em muitas igrejas nos dias de hoje. Se o pastor e a congregação têm ideias diferentes sobre a razão da existência da igreja, confusão e discórdia são inevitáveis. Igrejas são iniciadas por diversas razões, às vezes até por algumas razões pouco recomendáveis: competição, orgulho denominacional, necessidade de reconhecimento do líder ou qualquer outro motivo indigno. Se a força propulsora da igreja não for bíblica, sua saúde e seu crescimento jamais atingirão os níveis desejados por Deus. Igrejas fortes não são construídas sobre programas, personalidades ou artifícios, mas sobre os propósitos eternos de Deus.